coronavírus na China já deixou a primeira vítima. Autoridades sanitárias anunciaram que um homem de 61 anos morreu do que acreditam ser uma forma da Síndrome Respiratória Aguda Severa, SARS pela sigla em inglês. O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e chegou da Itália no último dia 21. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Covid-19 é um nome que conhecemos já tem um tempo, mas o que parecia ser passageiro ainda é realidade em 2021. Olhando para tudo isso, decidimos abordar nesta série de reportagens os impactos do coronavírus no entretenimento. A pandemia deixou 42% dos artistas brasileiros sem renda em junho de 2020. Para se ter uma ideia, só aqui no Rio Grande do Sul, eram 900 famílias de trabalhadores da cultura que estavam em risco. A Covid-19 atingiu o setor em cheio. O governo federal até chegou a criar algumas medidas de ajuda. Mas será que as coisas melhoraram? Durante esses mais de 12 meses, são muitas histórias para contar. Há mais de um ano, as salas de cinema estão assim, vazias. O setor cinematográfico tem sido um dos mais atingidos pela pandemia. Segundo dados publicados pela revista Veja, a bilheteria caiu 78% em 2020. A Sala Ulisses Jeremia, em Caxias do Sul, promove filmes que não costumam atingir o grande público. Mas, ao contrário do que se pode imaginar, o espaço foi menos impactado pela crise sanitária em comparação às grandes redes de cinema. Nós trabalhávamos com a expectativa de fechamento de no máximo 2 ou 3 meses. Ainda não temos perspectiva nenhuma. O governo não sinaliza a reabertura das salas nem de cinema e nem de teatro. Então, a nossa é bastante complicada a nossa situação. Claro, nós temos um aspecto, digamos assim, que nos favorece, que nós não dependemos de bilheteria para a sala permanecer aberta. Mas não é só o cinema que está vazio, o picadeiro também. Percorrendo o Brasil há mais de 20 anos, o Circo Fantástico se viu preso durante 3 meses em Santa Maria. Depois de anos sem endereço fixo, os artistas precisaram guardar as malas e esperar para voltar aos espetáculos. Quando tudo isso aconteceu, para a gente foi um baque. Depois dos meses passando, em questão psicológica demais. Muita gente ficou muito mal psicologicamente, com ansiedade, depressão, né? Vários quesitos assim, então síndrome do pânico. Então, porque a gente tá acostumado a estar nessa rotina, a gente tá acostumado a ter essa vida, e de repente tudo parar, a gente não poder fazer mais nada. Os estúdios de dança também precisaram fechar suas portas e evitar aglomerações. O contato direto entre os alunos e professores, que antes era essencial para a aprendizagem, passou a ser um risco à saúde. Foi um momento muito complicado, assim, de entender o que estava acontecendo de fato. Eu acho que a principal sensação que eu tive na hora foi, vamos fechar por uns 15 dias e logo depois a gente retorna, porque, tipo, as coisas vão se ajeitar, sabe? Mesmo apresentando riscos, o contato entre os dançarinos e o público faz toda a diferença, deixando uma enorme saudade. Eu sinto falta do público, da plateia cheia, sabe? Do palco cheio. Eu acho que isso é o que mais me dá saudade, assim, tipo, de ver a cortina abrindo e ter uma plateia lotada de pessoas para assistir. O pessoal unido, sabe? Aquela energia boa ali, que com esse afastamento, né, a gente não consegue mais manter. E por falar em saudade, a nossa equipe conversou com um pessoal que costumava estar em movimento constante para entender a falta que o entretenimento tem causado. Bom, a saudade das festinhas, dos rolezinhos, tá batendo forte nos últimos tempos. Eu tenho bastante saudades de ir nessas festas, mas por um tempo elas ainda vão ficar só na lembrança, eu acredito. Eu sou DJ de uma das principais casas noturnas de Caxias do Sul, a Level Cult. E pra mim a pandemia ela afetou muito a minha questão psicológica. E eu realmente espero que tudo isso acabe logo e que a gente possa voltar a se divertir, a dançar juntos, e é isso. Quem conhece a orquestra da Universidade de Caxias do Sul sabe que pode encontrar ali um espetáculo e tanto. Mas até isso teve que ser interrompido durante a pandemia. Hoje todas as atividades do grupo estão suspensas e apenas 4 músicos continuam na equipe. Com uma história de mais de 20 anos, o momento forçou uma pausa. Esse distanciamento das pessoas, né, para nós que vivíamos o nosso dia a dia direto, foi muito difícil. Eu posso dizer assim, tanto
nós, equipe de produção, como a artística, os músicos, maestro, enfim, é uma situação bem delicada. Foi entre duas apresentações importantes para o grupo que chegou a necessidade de cancelar os próximos espetáculos. A gente ficou sem chão, né? Sem saber exatamente, e naquela expectativa, e passa um dia, passa uma semana, passa um mês, e a coisa foi evoluindo de tal forma que chegamos a esse ponto, né? E ainda estamos assim na expectativa. Em uma rotina normal, as cordas de um violino durariam algumas semanas de apresentações. Com a pandemia, as semanas se tornaram meses, deixando a saudade de estar no palco afinando as novas cordas do instrumento. A prática de orquestra é muito viva. A gente tem que estar no lado do colega, né, para praticar, para estar tocando numa orquestra. Então a gente acaba tendo esse impacto, né? Não podemos tocar mais e conviver com os músicos. Ao longo dos primeiros dias de isolamento social, a pandemia foi se agravando e deixando cada vez mais longe a ideia de uma orquestra reunida. O que mais me traz lembrança de tocar é uma sinfonia. É algo que junta um grupo orquestral grande, a partir de 35 músicos, normalmente, né? Então, aquele todo do estar tocando, a energia de vibrar junto com o som da orquestra, é realmente algo que falta, sabe? No próximo episódio, vamos entender um pouco dessas dificuldades e conhecer algumas alternativas encontradas pelo setor para poder continuar de portas abertas.